Boa noite a todos, a todas. Primeiramente, agradecer aos organizadores da mesa, aos organizadores participantes do nosso grupo. Hoje é um dia bastante especial, o nosso grupo, que é um grupo de pesquisa da UERJ, especificamente alocado no chamado GEMAT, e numa linha de pesquisa de História e Filosofia da Matemática, mas que aos poucos vai abrangindo determinados e diferentes saberes. E é com muita alegria que nós iniciamos nessa semana uma ideia de mesas redondas e conversas sobre educação, ciências e educação, as variadas ciências, os modos que essas ciências se apresentam, os modos de ensino. E a nossa proposta é bastante simples, conversar com os pesquisadores, educandos, professores, e perceber diferentes nuances, diferentes perspectivas, pessoas que tenham mais experiência em alguns momentos no ensino básico, pessoas que têm mais experiência numa linha de pesquisa, mas mostrar quais são essas nuances de ensino, como elas dialogam, como elas conversam e como elas podem efetivamente fazer uma transformação, se não completa, da nossa sociedade, mas aos poucos, em pouquinho, a gente chega em algum lugar, em um lugar melhor do que estamos, essa é a nossa expectativa. Hoje é com muita alegria, não foi por um privilégio da história, não foi pela Regina Dantas e pela Maria ativas no nosso grupo de pesquisa que nós iniciamos com a história, foi o destino, vamos dizer assim. De alguma maneira, apareceu história e é com muita alegria que eu revejo o Paulo Aprígio, nosso colega de batalha na pós-graduação, e agora há bastante tempo já professor ali no Colégio Pedro II, e com muita alegria que eu também conheci, ainda que virtualmente, o professor Jorge. Então, sem muitas delongas, a primeira fala será do professor Jorge, a segunda fala do professor Paulo. Nós, não sei se uma surpresa aos dois, mas a Regina apresentará o Jorge e a Maria apresentará o Paulinho, nessa ordem. E eu costumo brincar nas nossas reuniões que quando eu tenho muita dificuldade de apresentar as pessoas, simplesmente ficar lendo o Lattes, que eu brinco que o Lattes mente, o Lattes lates, e eu acho muito pertinente que as duas apresentem os dois, pelo que eu entendi, não apenas por conhecerem a pesquisa, não apenas por gostarem da abordagem dos dois, mas por também conhecerem pessoalmente. Então, acho isso vantajoso e situarão muito bem para a gente. Então, sem enrolar muito, por favor, Regina, apresente o Jorge e Maria, por favor, apresentar também o Paulinho. Agradeço novamente a todos e a todas pela participação. Olá, boa noite. Eu tenho o prazer de convidar, de apresentar um amigo de muitos anos, vocês não vão nem acreditar, né? Só não carreguei o Jorge no colo porque não deu. Depois, por questões técnicas, digamos assim. Mas o Jorge, né? Eu apresento o Jorge falando da sua graduação em História pela UFRJ, o mestrado também pela UFRJ, o doutorado pela UF, como você falou, um sanduíche na Universidade de Coimbra. Mas como é que nós nos fortalecemos na amizade? Foi exatamente no pós-doc. Ele fez, né, o pós-doc, enfim, na UF e tal, mas na UFRJ ele fez no HCTE. Então, a Maria também o conhece, né? Ele tem experiência, claro, na área da história da América, América Portuguesa e Espanhola, história moderna, tem temas assim que eu acho bastante interessantes, e eu o apresentaria também como uma pessoa que sabe olhar as imagens, ele analisa imagens, e isso é altamente envolvente. Então, é o que mais marca, em termos de impressão do trabalho dele, é isso, trabalhar com representações iconográficas. Bom, mas para o nosso caso aqui, especificamente, ele é professor do programa de pós-graduação em ensino de História e do programa de pós-graduação em História Comparada, além de também atuar no programa de pós-graduação em História Social. Então, é essa a relevância, por que o Jorge está aqui? Porque era importante trazer uma pessoa da história que estivesse envolvida com as aulas da graduação e as aulas da pós-graduação da história, para poder fazer essa conversa aqui conosco. Além disso, tem as características pessoais, é muito carinhoso, é uma pessoa muito envolvente, muito humana, e é o que a gente está precisando muito, viu? Muito carinho mesmo. É isso, esse é o Jorge.
Poxa, depois de uma apresentação dessa, eu não vou nem falar nada. Tenho medo de estragar o que você falou. Vou ficar quieto. Obrigado, Regina, pela linda apresentação. Com carinho mesmo que eu revejo você, a Mariá, né? O Paulo, a gente já se esbarrou lá pelo Centiário em algum momento, né? Saudades daquele espaço, que foi extremamente importante na minha formação, até para observar, pensar, de fato, a universidade como um local múltiplo, enfim, e de pensamento, né? E agradeço ao Jean também, obviamente, o convite. Ultimamente, eu sou responsável pela oficina de História, né? Oficina de Ensino de História, né? Lá no UFRJ, que foi uma demanda dos alunos, né? E nós implementamos isso. Então, toda disciplina tem também a sua oficina de ensino, né? Então, já é a segunda vez que eu pratico essa oficina, então eu vou trazer umas reflexões mais nesse sentido, quer dizer, pensando na formação desse professor de história, dessa professora de história, né, que já tem um tempinho que eu tenho me preocupado um pouco com isso, dentro dessas relações com as imagens, né, como você chamou a atenção. E escrevi alguns textos também nesse sentido, né, textos sobre o uso de imagens. Tenho no Prof. História também, orientei alunos no Prof. História, que é o profissionalizante de ensino de história, né, também com temas muito interessantes, né, usando imagens. Por exemplo, teve Arthur Gibson, que estudou o uso da Marvel e da DC Comics em sala de aula. O outro rapaz, que agora me fugiu o nome, estudou os mapas, fez um jogo sobre mapas, né? Então, é mais ou menos nesse sentido que eu tenho me preocupado, né, com a questão do ensino. Mas hoje eu trouxe uma questão mais provocadora, assim, mais provocativa, né, que é sobre o uso da arte contemporânea, né, para discutir memória e história e pensarmos o espaço expositivo enquanto um espaço também de ensino de história, ou pelo menos um espaço instigante para esse ensino. Quando os professores geralmente levam os alunos, enfim, há raras exceções, aos museus, quando é uma excursão de história, entre aspas, né? Geralmente se leva a um museu de arte antiga ou de arte moderna, Museu Histórico Nacional, Nacional de Belas Artes, mas creio eu que poucas vezes um professor de história vai adentrar um espaço onde esteja ocorrendo uma exposição de arte contemporânea. E eu queria remeter a uma questão de memória sobre memória, várias camadas, que é a visita que eu fiz a um espaço expositivo, a Casa França Brasil, em 2015, que apresentei no Centiário em determinado momento, essa observação que eu fiz nesse local. E eu queria, junto com vocês, discutir um pouco aquilo que um filósofo que eu gosto muito, que é o Jacques Rancière, chama de uma partilha do sensível. Por quê? Porque eu acredito que o ensino pode muito, né, melhorar com essa ideia de uma partilha do sensível, né? Mais até do que o próprio conteúdo, né, do que se estuda. Eu acho que essa partilha das sensibilidades, essa partilha de uma questão, para o Jacques Rancière, a questão estética e a questão política são duas coisas que não se separam de forma alguma. Então, eu creio que é uma forma de instigar, né, os alunos e alunas nesses espaços positivos. E eu gostaria de apresentar a vocês, então, uma exposição que eu estive em 2015. Essa é a exposição do Rodrigo Braga. Eu vou ler 2 parágrafozinhos sobre a exposição, né, para tecer uma questão sobre o uso dessas obras, né, do Rodrigo Braga. Ele é um artista plástico, nascido em Manaus, né, e hoje ele vive na França. Ele estudou artes plásticas na Universidade Federal de Pernambuco, onde se formou em 2002. E a arte do Rodrigo é uma arte muito performática, que se faz uso de vários tipos de materiais, tem uma poética muito ligada a uma ideia de arqueologia. E em 2015, ele fez a apresentação desta
exposição que ele chamou de tombo. E eu vou usar algumas reflexões que a linha argumentativa é de que o próprio discurso sobre o tempo é usado no processo criativo da produção das obras e na montagem expositiva. Então, propõe aqui uma certa interpretação visual, levando em consideração que, cito, às vezes, o sentido de uma obra se deduz mais da época a que se reporta do que aquela em que surge, como destacou Hans Belting. Busco refletir, então, as possíveis relações dessas obras e exposições com o passado a que elas têm referência. Então, vou ler só 2 parágrafozinhos para poder falar um pouco sobre o que eu penso desse uso da arte contemporânea no ensino de história atualmente. A Casa França Brasil é hoje um conhecido centro cultural na cidade do Rio de Janeiro. Ela abriga entre suas grossas paredes, sobretudo, exposições de arte contemporânea. O prédio foi projetado pelo arquiteto francês Auguste-Henri Victor Grandjean de Montigny, em 1819, e por seus traços formais é considerado do estilo neoclássico. Sua função original era a Praça do Comércio da cidade. Chegou a ser segundo tribunal do júri, bem antes de Darcy Ribeiro, no começo da década de 1980, propor que fosse dedicado à arte e à cultura. O prédio, tombado pelo IFAM, não se tornou ruína, destino de muitos em seu entorno, muitos outros prédios. Suas colunas, uma de suas marcas, estão de pé e ainda sustentam todo o conjunto. É um prédio bem conservado. Talvez isso tenha aumentado o estranhamento dos visitantes quando se depararam com os estipes que o artista plástico Rodrigo Braga espalhou pelo chão da casa. Estipes são esses troncos de palmeiras imperiais que estavam condenadas, nenhuma árvore foi sacrificada para a obra. Já estavam condenadas e foram retiradas por questões de segurança. Sem dúvida, as 15 partes das palmeiras imperiais condenadas possuem o sentido de ruína, como propôs o texto curatorial de Thaís Rivite. Essa noção é amplificada ao se comparar a solidez impávida das colunas do prédio com as marcas do tempo nas cascas dos troncos deitados ao chão. Elas estão repletas de buracos, manchas de todas as formas e tonalidades, musgos, líquens, vestígios de vida brotando e rachaduras. É nessa tensão que o fator tempo surge com força, pois, como bem salientou Andreas Huyssen, cito, na ruína a história parece espacializada e o espaço construído temporalizado. O imaginário das ruínas é central para qualquer teoria da modernidade que queira ser mais que o triunfalismo do progresso e a democratização do progresso de um poder passado de grandiosidade. Fim da citação. Eu achei que eu estava enlouquecendo quando eu falei da própria casca das árvores, Mas enlouquecer é sempre bem interessante em determinado momento. E depois eu vi que existe eu não tinha contato ainda, com o famoso ensaio do filósofo francês Georges Duberman, chamado Cascas. É um ensaio que é fácil, inclusive, encontrar na internet, em que o filósofo analisa cascas de árvores em Auschwitz, para falar um pouco sobre a questão da memória dessas fotografias de árvores nesse local. Retomo aqui. As palmeiras, Oreodexa oleracea, tombadas ao solo, são tão antigas quanto o próprio prédio da Casa França Brasil. Não à toa, possuem o título de imperial. Elas também remetem a vínculos franceses, já que os primeiros exemplares que chegaram ao país foram trazidos do Jardim Le Pamplemousse, das Ilhas Maurício, e mandados plantar por Dom João VI no Jardim Botânico em 1809. Suas cascas testemunharam tanto quanto as paredes que hoje lhe servem temporariamente de tumba. O título da exposição traz em si uma ambiguidade. Entretanto, ele é carregado de sentido histórico. Tombo. O dicionarista Rafael Blutot, no importante dicionário português do século XVIII, informou que tombo chamava-se, abre aspas,
a quem sabe histórias e antiguidades de algum lugar. Fecha aspas. Atualmente, tombamento também possui o sentido de atribuir valor histórico a algo. Dessa forma, determinado patrimônio torna-se um bem tombado por uma instituição oficial que assim o consagra. No caso dos estipes, tombados ao chão, ainda há o contraste entre o elemento da natureza com a construção arquitetônica. Rodrigo Braga ampliou este contraste colocando em uma das pequenas salas da casa um vídeo instalação onde se pode ver o processo de retirada das palmeiras e onde o chão é coberto das folhas secas da mesma, impregnando o ar com o cheiro deste vegetal. No vídeo, o barulho da motosserra e das partes despencando ao solo contrasta com o silêncio que impera no salão principal, onde os restos jazem de forma assimétrica e na horizontal, em afronta com o alinhamento vertical das colunas neoclássicas. Deslocamentos de resquícios é a operação realizada. E como frisa Huyssen, cito, no corpo da ruína, o passado está presente nos resíduos, mas ao mesmo tempo não está acessível, o que faz da ruína um desencadeante especialmente poderoso da nostalgia. Fim da citação. A nostalgia é um dos resultados nessa experiência expositiva, não a única, claro. No entanto, é preciso frisar o quanto o sentimento nostálgico é resultado da amálgama entre espacialidade e temporalidade, e que, sendo assim, pode gerar questionamentos instigantes sobre a relação, se acaso o espectador refletir sobre as apropriações em curso, apropriações dos restos, do espaço e do próprio tempo. Esses foram os parágrafos referentes a essa exposição. Deixa eu passar aqui mais algumas imagens para terem uma ideia de como ficou o espaço na Casa França Brasil. Aqui ao lado algumas outras exposições do Rodrigo Braga. Né? Então, com essa questão ligada à arte contemporânea, eu penso, por exemplo, que um professor que adentre num local como esse, né, acho que seria um dos últimos locais que um professor de história pensaria em levar o seu aluno num tipo de exposição como essa. Né? Até porque o aluno e a aluna, assim como uma parte muito grande da nossa sociedade, né, não tem muito interesse pela arte que é feita hoje, a arte contemporânea, o que é uma pena, né, porque é uma arte que cada vez mais dialoga com o passado, principalmente o passado colonial. Penso, por exemplo, nas exposições do Arjan Martins, que trabalha com o tráfico transatlântico de escravos, né, ou da Rosana Paulino, que trabalha com questões ligadas à biologia e também à escravidão. Ou, talvez uma das mais conhecidas, né, a Adriana Varejão, que também faz uma reapropriação das obras do Debré. Mas então, o professor adentrando esse local, né, um aluno pode chegar e dizer, professor, mas eu também posso fazer isso. Isso aí até eu faço. Que bom que seja assim. Porque, geralmente, quando a gente ouve isso aí até eu faço, fica parecendo que é um desmerecimento do que é feito. Pelo contrário, pode ser visto como um incentivo a se fazer. Então, faça. Mas veja, para fazer isso, existe estudo. Uma coisa que eu tenho observado muito com os meus alunos, e preocupado muito com essa questão, é justamente do levantamento de argumentos para um debate, para um discurso. Eu sinto falta disso. Então, uma questão como essa, então eu faço? Sim, ok, mas existe um estudo por trás. Eu acho que o importante é justamente apontar para os alunos e as alunas o quanto se estuda para produzir um desfile de carnaval na Marquês de Sapucaí. O quanto se estuda para tombar estipes, né, que não estão ali colocadas ao léu, tem todo um pensamento por trás disso. E que pode se extrair coisas muito interessantes de uma exposição como essa, né, pensando a aula de história. Ainda tem alguns minutinhos?
Sim, sim. Então, uma das questões que eu acho importantíssimas nessa questão da abordagem de exposições como essa do Rodrigo Braga, para o ensino de história, volto a repetir, essa relação com a partilha do sensível do Jacques Rancière. Quer dizer, não pensarmos que, e isso é um ponto interessantíssimo na fala que eu discuti ali, do Huysen, quer dizer, essa ideia de uma nostalgia. O que se sente quando se está numa exposição, talvez mais é tão importante quanto aquilo que se aprende em forma de conteúdo. Então, por exemplo, hoje, né, ruínas, remeto logo ao nosso querido Museu Nacional. Eu me lembro, a minha sobrinha faleceu há 3 meses atrás. E uma das coisas que ecoam na minha cabeça, ela tinha 25 anos, é que quando pegou fogo o Museu Nacional, a primeira coisa que ela falou era me agradecer. Muito obrigado por ter me levado ali. Muito obrigado por ter me levado àquele lugar. E hoje isso me dá uma força, um consolo incrível, imensurável. Eu me lembro, por exemplo, das minhas excursões escolares na Escola Municipal Olavo Josino de Sales. A professora nos levando ao Museu Histórico, esse da Praça 15. Né? Eu me lembro muito mais do lanche, da festa, dela ter sentado ao meu lado, era meu crush, professora crush. Eu devia ter uns 13 anos de idade. Então, felicíssima, a professora sentou do meu lado no ônibus. Então, são questões que estão para além daquele espaço expositivo que nós fomos, mas é óbvio que isso, essa partilha do sensível que a gente tem, por exemplo, ter levado a minha sobrinha a um espaço museológico, a professora ter me levado lá em determinado momento, é algo que transcende, digamos assim, muitas vezes uma questão didática e pedagógica ligada ao conteúdo em si. Então, eu gostaria, para finalizar minha fala, de ler um poema que é de um livro chamado Ondula Savana Branca, é de um poeta português chamado Rui Duarte de Carvalho, até para combinar com o tema das estipes Carvalho, né? Mas não foi pensado dessa forma, não. Ele fez um livrinho, esse livro de poemas, são poemas africanos. Então, ele pegou vários poemas, e eu queria ler um, que é um poema iorubá do oráculo de Ifá. Diz o seguinte: olhar a beleza e não ver traz pobreza. Olhar a beleza e não ver traz pobreza. As penas vermelhas são o orgulho da floresta. As folhas novas são o orgulho da palmeira. E a brancura das flores é o orgulho do verde. Uma varanda limpa é o orgulho do anfitrião. Uma planta aprumada é o orgulho da mata. E a gazela ligeira é o orgulho do mato. O arco-íris é o orgulho do céu. Mulher bonita é o orgulho do homem. E as crianças são o orgulho da mãe. As estrelas e a lua são o orgulho do sol. O oráculo diz: abre os olhos para a beleza que acompanha as coisas boas. É isso. Eu queria finalizar agradecendo o convite. Foi muito bom aí bater um papo com vocês e ouvir agora o colega. Um grande abraço. Bom, eu também já tinha pensado, primeiro, né, obrigada, Jorge, foi muito bom escutar aí algumas considerações, depois a gente comenta. Agora vou apresentar, né, o Paulinho. Pensei também, falei, gente, eu tenho que me atualizar, né? Ele deve estar fazendo 1000 coisas, porque a gente né, já é do Arco da Velha. Então, assim, falei, tem que me atualizar. Mas eu falei, não, quer saber? Eu vou apresentar o meu Paulinho, entendeu? Depois ele diz, depois ele fala, não sou mais nada disso, Maria. Bom, o Paulo Aprígio, né, é um colega que conhecia no início da faculdade de História, na UFRJ, tá? Nós ingressamos juntos no curso, e aí morávamos também próximos, então a gente virou, sabe, coleguinha de pega ônibus, pega carona, e rapidamente a gente foi desenvolvendo, e o Paulo foi
também me ensinando muita coisa nesse caminhar, porque ele já tinha uma série de interações, de experiências, né? Por exemplo, com a iniciação científica júnior no Museu Nacional, né? Orientado pela professora Regina Dantas aqui, então a gente está aqui no grupinho, nosso grupinho mesmo. E então o Paulo ele já tinha uma experiência com um arquivo, foi ali se dedicando. Então, eu acho que é importante, né, ver no Paulo é uma vida de história, né, é uma vida dedicado desde, né, sua juventude, a graduação, e acho que o Paulo pode trazer muita coisa interessante para a gente também, porque ele sempre transitou em várias áreas na história, né? Assim que ele entrou na faculdade, ele já estava dando aulas, vendo um mundo de pré-vestibular, entendendo essa vida desse tipo de ensino de história. Hoje, como professor no Pedro II, teve toda uma formação, né, de dedicação de pesquisa para alguns temas do Museu Nacional, né, da história do museu, da história do Império, da história das ciências que ali eram desenvolvidas. Então, eu acho isso sempre muito frutífero, né? O nosso grupo tem tentado fazer isso, né? Tem tentado observar como é bom olhar em diferentes esferas, em diferentes disciplinas e convergir, né, com alguns entendimentos. Então, acho que o Paulinho aqui vai dar uma excelente contribuição para a nossa discussão sobre educação, ciência e principalmente história hoje. Nossa, eu vou agradecer a apresentação, Maria, né? Já estamos aí numa estrada já há bastante tempo, desde 2005, o caminho com a Regina desde 2003, então a gente já vai juntando aí quase 2 décadas, né, de trabalho conjunto. Vou agradecer também pela sua fala, Jorge. Essa exposição Tombo, eu me recordei de tê-la visto, inclusive muito impactante, né? Saudoso espaço da Casa França Brasil, com as suas intervenções artísticas ali pelo centro. Bom, quando eu pensei a minha fala para o dia de hoje, pensando também no tempo, eu resolvi organizar minha fala a partir de 4 caminhos, né? 4 reflexões que eu venho fazendo tanto no ensino básico quanto no ensino superior, né? Como a Maria falou, eu iniciei minha carreira profissional em sala de aula, no campo do ensino privado, do pré-vestibular, já há algum tempo. Sou professor do Colégio Pedro II, né? E desde que o Pedro II foi equiparado ao Instituto Federal, ele desenvolve programas de pós-graduação, né? Nós temos mestrado, especialização, e no meu departamento de História, nós temos 2 especializações. Uma especialização em ensino de História da África e outra especialização em ensino de História, né? Da qual eu sou docente de uma cadeira chamada Ensino de História e Patrimônio, né? Que é um dos campos de interesse que eu desenvolvo desde o meu ensino médio, por conta da iniciação científica júnior, né, do qual eu fiz parte. Então, já de cara, né, eu gostaria de fazer a defesa desse espaço como um espaço de legitimidade, né, do nosso discurso, da nossa conversa, dos nossos diálogos. Né? É importante defender as instituições públicas de ensino, é importante defender esse espaço de existência, e isso se liga diretamente à minha primeira preocupação, eu vou chamar assim, a minha primeira instigação, quando eu penso em ensino de história, que são as transformações estruturais que vieram a partir da construção da Base Nacional Curricular Comum e do novo ensino médio. Né? Muitas vezes, quando a gente passa pela formação de licenciatura, né, na graduação, esses termos eles estão muito distantes da nossa prática, das nossas reflexões. Né? Então, assim, desde a Lei de Diretrizes de Base, passando pelos parâmetros curriculares nacionais, né, chegando à Base Nacional Comum e o novo ensino médio, nós temos ali uma estruturação do que vai ser, ou do que pode ser, enunciado para o espaço escolar como objeto de atenção da história. E quando a gente olha para esses parâmetros, quando a gente olha para esses documentos, nós encontramos uma história que ainda privilegia muito a história narrativa, né, para além da história reflexiva, para além da história construída dentro das complexidades, eu vou falar um pouco sobre isso um pouco depois. Nós encontramos ali uma história ainda extremamente eurocêntrica, né, de uma matriz francófila absurda, né, e que privilegia sujeitos brancos, homens,
inseridos dentro das normatividades, né? Então, você pode passar facilmente por um livro escolar desses, né, que são construídos junto ao PNLD, o Programa Nacional do Livro Didático, que faço aqui mais uma vez a sua defesa, acho que é um dos melhores programas em termos de ensino que já foi desenvolvido no Brasil. Você garante que chegue à casa dos estudantes um livro, e muitas vezes ele é o único livro que tem na casa desse estudante, então a existência de um livro físico ela é fundamental para a gente pensar a democratização do ensino. Então, é muito fácil a gente encontrar nesses livros que são bancados pelo Estado, a partir de uma relação, muitas vezes, meio acinzentada, meio escamoteada entre empresas de editoração, né, enfim, de produção desse tipo de material e o Estado, mas, para além disso, né, do quanto lucrativo quando a gente perpassa as suas páginas, é muito fácil não encontrar, né, uma referência a uma mulher indígena, é muito fácil não encontrar uma referência a uma mulher negra, por exemplo. Né? Praticamente não existe no ensino de história escolar que é construído dentro desses parâmetros alguém que não seja um homem branco. Né? Então, o primeiro desafio que eu penso, né, de alguém que está saindo das licenciaturas, passando pelos grupos de pesquisa e pensando em entrar na sala de aula, nas disputas do tablado, é entender que existe toda uma regulação e toda a construção de uma história escolar narrativa que nos afasta das complexidades, que nos afasta do desenvolvimento, né, de conceitos e categorias mais questionadores ou contra-hegemônicos, que é um conceito, que é uma categoria que eu gosto muito. E aí a gente chega no segundo ponto, né, que é um vazio, um silêncio que nós temos nas formações em geral, e aí, é claro, não estou falando da minha formação na UFRJ, que partilhei com a Mariá, ou da UF, ou da UERJ, ou seja lá de qual centro universitário for, é que nós temos uma vivência acadêmica que ela é descolada da vivência profissional. Né? Muitas vezes a história que se faz na academia, e eu não estou querendo dizer que o ofício do historiador não é um ofício, né? Eu não estou querendo aqui dizer que não há oficina, não há trabalho no ofício do historiador, ou da historiadora, não se trata disso, mas muitas vezes as questões de mercado passam distantes, né, dos debates que são travados dentro da universidade. E um dos sustos que esse recém-egresso tomam ao sair da graduação, né, ao sair da sua licenciatura, por exemplo, é descobrir que o mercado está cada vez menor. Né? E vamos sentir os impactos disso quando vivenciarmos a transição final para o novo ensino médio. Né? O que acontece? O novo ensino médio ele foi construído com um discurso de atenção ao jovem, né? Aquela jovem ou aquele jovem que está lá chegando no início do seu ensino médio, né? Concluindo os anos finais do ensino fundamental, ou seja, alguém que pode ter entre os seus 13 e os seus 15 anos, né? Ele teria que fazer uma opção, uma escolha para um determinado eixo formativo, né? Dentro das humanidades, das ciências exatas, das biológicas e por aí vai, língua, literatura e artes, e dentro desses eixos ele percorreria uma instrução formativa já preparando para um possível ingresso no curso superior ou mesmo a entrada no mercado de trabalho. Né? E na prática, o que isso significa, está significando e poderá significar? Né? Uma redução drástica, por exemplo, dos tempos que são oferecidos pela nossa disciplina História no quadro geral das disciplinas. Né? Isso não é exclusividade nossa. Né, geografia, biologia, física, química passam por uma situação muito semelhante. Né, o novo ensino médio coloca como obrigatórios o ensino de língua portuguesa, língua e literatura e suas complexidades, matemática, e deixa todas as outras disciplinas, sejam elas as permanentes ou eletivas, como possibilidades, não como obrigações. Num sistema escolar brasileiro que cada vez mais é engolido pelo avanço, né, dos sistemas privados, né, desses mega conglomerados, né, que compram pequenas instituições e vão aumentando a sua mancha, né, de influência, e mancha essa que teve muito presente na organização da Base Nacional Curricular Comum. Né, se a gente pega os estudos de quais eram as instituições que estavam em sua defesa, né, nós encontramos diversos grupos privados, né, que são ligados muitas vezes a organizações não governamentais, como o Instituto Ayrton Senna, mas também a grupos privados, como o Grupo Eleva, que pertence ao Lehman, né, que agora fez, né, além de vendedor de cerveja, também vendedor de livros, apostilas do mercado da educação. Nós encontramos interesses ali que estão sempre objetivando, né, a redução
de custos, com uma objetificação cada vez mais desse ser atuante por docente. Né? O docente ele se torna uma engrenagem nesse processo produtivo chamado escola, que cada vez mais vai se aproximando, sim, de uma lógica mercadológica, fabril, né? E vai perdendo os contornos e possibilidades que estavam sendo chamados a atenção na fala do Jorge. Né? Como é que a gente vai ter espaço para conduzir uma turma para uma visitação de uma exposição de arte contemporânea, né, quando você tem 40 minutos por semana com essa mesma turma, quando o seu livro didático ou a sua apostila, né, te reduz, te controla, te objetifica. Né? Então, assim, para além, né, dessas transformações estruturais, nós temos transformações de mercado, né, que vão surpreender muito essa licencianda, esse licenciando quando ele entra em sala de aula. E aí eu chego às duas outras inquietações que, para mim, são muito latentes para quem está no ofício docente do ensino básico hoje em dia. A primeira, que é uma presença muito forte de um discurso anticientificista, né? Um discurso que procura, deslegitimar a posição do docente enquanto não só, né, um agente da educação, como uma engrenagem, mas também como um produtor de conhecimento. Né? Muitas vezes a gente se esquece, é importante que isso seja lembrado, que a história que é performada dentro da sala de aula, no ensino básico, ela é distinta e distante, muitas vezes, daquela que é produzida na academia, mas ela também tem a sua legitimidade. Né? A aula é uma produção intelectual do professor. Ainda que exista uma BNCC, ainda que exista uma estrutura do novo ensino médio, ainda que exista uma apostila, ainda que exista um livro que o oriente, a aula é o resultado de uma produção intelectual e ela advém tanto da sua formação teórica, quanto da sua experiência, quanto do contato com os seus pares. Então, é a partir dessa tríade que a aula nasce. Né? No início da nossa experiência formativa, o que a gente faz? A gente procura um professor mais experiente, uma professora mais experiente, e fala, como é que eu faço isso aqui? Né? Eu mesmo, no início da minha carreira, assistia muitas aulas de colegas mais experientes e as minhas aulas eram espelhos das aulas deles. E, em determinado momento, as minhas escolhas conceituais e as minhas escolhas categóricas fizeram da minha aula um discurso mais meu. Mas, até hoje, em determinados conteúdos, dos quais eu não sou especialista e nem tenho profundidade, eu ainda encontro a fala dos meus colegas, inclusive dos meus professores, né, que participaram da minha formação básica, da minha formação básica presente na minha fala. Né? Então, a aula, enquanto um produto intelectual, ela faz parte, né, desse conjunto de atuações, dessa engrenagem que é o docente. E com o discurso cientificista que a gente encontra na nossa sociedade atualmente, ele é extremamente deslegitimado. Né? Não são poucos os casos de... Eu já vivenciei isso, mas de colegas que quando estão falando uma determinada fala, quando estão fazendo uma determinada fala, uma determinada reflexão, né, de temas que podem ser questionados, né, com muitas aspas que aí se coloquem, por conta da autópsia, da fala daquele que viu, né? Então, assim, você está lá falando, não, porque durante o regime civil-militar brasileiro, que podemos chamar de ditadura, houve tortura. E alguém levanta o braço e fala, mas o meu avô diz que não. Mas o meu avô diz que, na verdade, a vida era muito melhor, que a sociedade era mais segura. E aí você apresenta o quê? As nossas ferramentas. Você vai atrás dos dados, você vai atrás das fontes, você vai atrás dos registros, você vai atrás do que foi produzido pela Comissão Nacional da Verdade. E isso tudo é legitimado pela autópsia. Né? Isso quando não se confronta com o quarto incômodo, né? A quarta inquietação que eu trago para a nossa reflexão de hoje, que são as disputas em torno de quem pode ou deve falar sobre a história. Né? Porque, convenhamos, é inocente a crença de que somente historiadoras e historiadores produzem história. Né? Se ela não é inocente, ela é mal intencionada. Se ela não é inocente e mal intencionada, ela está descolada da realidade. Né? Nós temos uma academia que tenta incessantemente pegar para si a narrativa histórica como única narrativa possível. Só que existe muita gente produzindo história por aí. E eu não estou falando só da história pública. Né? Eu estou falando de história que é feita por não historiadores. Né? Quantas figuras que hoje estão inseridas no meio intelectual brasileiro, muitas vezes, enfim, até mesmo transitando e dialogando com historiadores e historiadoras, não tem uma formação inicial nesse campo.
né? Me veio aqui à cabeça agora o sujeito que é chamado de Peninha, porque, enfim, foi assim que foi apelidado nos programas de televisão e tudo mais. Me foge o seu nome agora. Eduardo Bueno. Foi um sujeito que não tem formação em história, que se consagrou como uma pessoa que escreve sobre história e, de repente, começou a escrever com historiadoras e historiadores. O mesmo aconteceu com Laurentino Gomes, né, que fez lá um mega compilado de 1808, foi para 1822, foi para 1889, e agora está participando da produção, enfim, de um vasto estudo sobre escravidão, participou sobre isso dialogando com historiadores. Isso porque eu estou falando de um universo que é o literário impresso, eu não estou falando das videoaulas. Eu não estou falando de figuras como, por exemplo, Felipe Castanhari, Débora Aladim, que aparece direto na fala dos meus estudantes, porque entregam um produto no audiovisual que é muito mais interessante, muitas vezes, do que a aula que eu estou trazendo, né? Então, o desafio que a gente tem, também nesse contexto agora presente que nós vivemos, é entender que, para além do discurso anticientificista, a gente também tem que refletir e pensar que existe uma história que é feita por memorialistas, uma história que é feita nos perfis de rede social, né? Eu mesmo já entrei num rompante aí de ego, numa discussão com um desses perfis que fala sobre a história do Rio de Janeiro no Twitter há alguns anos atrás, e ele me bloqueou, e felizmente não me bloqueou no Instagram, porque eu pego as imagens dele para usar na minha aula. Então, você tá rindo já, mas foi um negócio assim bobo, eu entrei num quiprocó daquele de você não deveria estar falando isso, e depois eu entendi, o sujeito tem 500 mil seguidores. Quem sou eu na fila do pão para discutir com quem tem um público de atenção de 500 mil pessoas, né? Botei meu rabinho entre as pernas e entendi que existe um espaço que está sendo ocupado por pessoas que não são profissionais, que não têm a minha formação, mas que estão falando sobre a história. Então, eu acho que os desafios que a gente enfrenta hoje em dia no ensino básico, e aí, claro, vamos estender para o ensino superior, ele não é exclusivo do ensino básico, para mim, passam por essas 4 inquietações. As transformações estruturais, né, o discurso cientificista, as disputas por essa narrativa histórica e, claro, o mercado. Bom, o que eu tinha pensado hoje para falar era mais ou menos isso. Espero não ter me alongado muito. Enfim, agradeço a possibilidade de fala, né? É sempre bom ter espaços de interlocução. Eu costumo dizer que o ofício do historiador, ele é um ofício que preza pelo isolamento, né? Então, a gente tem uma vida quase monástica. A gente se cerca de arquivos, se cerca de livros, fica no silêncio das nossas inquietações. Aí, quando a gente resolve ir para a sala de aula, a gente tem um conjunto ali de 30, 40, de vez em quando 50 pessoas, mas não tem um par do nosso lado para pegar a nossa mão e falar, concordo contigo, desacredito no que você está dizendo. E espaços como esse tornam a nossa vida um pouco menos solitária nessa dimensão. Muito obrigado a vocês e boa noite. Paulo, muito obrigado. Daremos as mãos aqui na nossa solidão e um pouco a gente vai diminuindo aos poucos isso. Primeiramente, venho te agradecer a vocês pela fala. Eu vou, evidentemente, abrir conversas, perguntas, interações. Algumas questões. Eu acho que, como já no início, talvez no início da gravação não fiz, mas como se trata de um grupo, de uma série de mesas redondas com diversas disciplinas, eu acredito, e a Regina no início insistia por esperar os licenciandos. Não, vamos esperar os licenciandos, vamos esperar os licenciandos. E é muito interessante observar na fala dos dois as relações com que a matemática, que é a área que eu tenho trabalhado, formação dos professores de matemática, como que as pessoas pensam, as interações são muito evidentes. Eu tenho aqui algumas pessoas que eu já conheço, Luísa, Orientanda, etc. Não vou dar os outros nomes, fiquem tranquilas, não vou desmascarar vocês, eles estão no anonimato das telas. Mas o que ocorre é muito interessante, porque, por exemplo, o Paulo trata da questão do livro didático em determinado momento, do discurso anticientífico ou uma pseudociência, como essa ciência é feita, como ela é tratada, e é muito relevante pensar como esses discursos estão ali também dentro da matemática, dentro da formação dos professores de matemática. E o que eu acho, no início eu havia comentado sobre isso, é perceber de antemão as semelhanças, as diferenças óbvias de cada área, mas é muito engraçada a vantagem. Eu há muito tempo, talvez
os estilos de fala para as pessoas que estão em formação, a maneira da disciplina abordar, a abordagem do problema. Eu acho que o Jorge e o Paulo trouxeram isso de uma maneira muito veemente, em perspectivas diferentes de discurso, mas ao mesmo tempo mostrando, olha, a diversidade do fazer histórico, e olha como ele também se relaciona no seu cotidiano, seja pela arte contemporânea, seja também pelas próprias questões de deslegitimação do trabalho docente e assim por diante. Apenas algumas ponderações, eu não farei perguntas iniciais, só provocações, não precisam, tem que responder, vou passar a abrir mas para fazer um resumo, uma síntese, talvez não aquela síntese como as pessoas entendem final, mas justamente aquela tensão nas duas falas, eu acho muito interessante porque eu acho que são 6 meses, mais ou menos, 5 meses, não sei mais, estou perdido no tempo e no espaço, me pediram para fazer uma revisão de um periódico e o aluno, a pessoa, tratava sobre um livro de relações de força, do Carlos Ginzburg. E na fala do professor Jorge, é muito curioso, ele fala da partícula sensível, mas também da questão da estética e da política. E ele traz a questão das palmeiras, em um trabalho meu solto, eu estou tentando trabalhar com paródias. E na hora que em um determinado momento, um artigo que eu não terminei, falava sobre as palmeiras no estado de São Paulo. Como que o estado de São Paulo passa a adquirir palmeiras num sentido de legitimação, para usar a fala do Paulo, para dizer, olha, não é só lá no Rio de Janeiro, não é dessa maneira só. Olha que o centro de São Paulo, como nós também produzimos, nós também temos um determinado poder, um poder concreto, uma questão quase materializada numa árvore. E é muito engraçado, porque na minha formação de letras, obviamente, eu já pensei, minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. E as palmeiras nem são de cá, mas está lá no poema. E também o Oswald de Andrade vai fazer isso. Então, quando você falava sobre as construções de memórias, sobre memórias, e evidentemente a literatura me ocorreu, eu lembro que, não vou contar em detalhes, porque era muito snobismo da minha juventude, com 12, 13, 14 anos, que eu olhei para um poema e falei, capaz, esse negócio aqui eu sei fazer. Por que essas pessoas falam desse poeta? Eu também sei escrever esses rabiscos. E eu acho que essa relação do espaço, de ir à Casa França Brasil, de ir ao CCBB, de ir ao Museu Nacional, ainda que, parafraseando a parte das ruínas, né, na partilha do sensível, naquilo que pegou fogo também, eu acho isso muito importante. E aí é engraçado, porque na fala da Mariara, na apresentação, me chamou muita atenção quando ela apresentou o Paulinho, sobre as ideias das caronas, sobre como o conhecimento se constitui de via indireta. Ela vendo o Paulinho, ela conversando com o Paulinho, e alguma coisa disso, mas isso também faz parte do processo histórico. E o Paulo toca nisso em vários momentos, dizendo, olha, não é só a academia que quer se apropriar desse poder, nós também fazemos história, nós também constituímos. E esse é um discurso, por exemplo, na matemática. Constantemente, e aí, enfim, os matemáticos vão lembrar de Biratão D'Ambrosio, Beatriz D'Ambrosio, constantemente nossa pergunta é, que tipo de lógica ocorre? Pode não ser essa lógica de uma matemática tradicionalmente europeia, mas ali tem uma lógica. Não vou me estender muito nisso. Mas, assim, novamente, agradecer aqui muitos pontos aqui. Se eu for ficar tratando todos esses pontos, eu não falo hoje, vocês vão me xingar muito. Mas eu acho que o mais interessante para mim, uma piada talvez, foi uma frase do Paulinho sobre vender cervejas e vender educação. Eu acho que ele nos alerta uma inquietação, porque, de certa maneira, a nossa educação pode estar se tornando uma cerveja. Uma objetificação, e ele fala do professor, a objetificação da profissão, e me preocupa muito pelas decorrências e as consequências disso. Você objetifica o professor, consequentemente, o docente, por osmose ou por qualquer fenômeno que for, objetifica o discente, por sua vez, objetifica a sociedade, então nós temos uma sociedade de objetificados, e quase os bestializados lá, né, do nosso Henrique Carvalho, mas ainda é um contrário diferente, né? Não aquele bestializado também no sentido de olhar um maravilhamento, mas um bestializado de um coisificado. Isso eu acho muito preocupante, eu acho que as inquietações que o Paulinho nos traz e a observação do Jorge sobre a possibilidade de irmos e vivenciarmos a arte contemporânea e nos apropriarmos dos espaços, nos apropriarmos da arte, nos apropriarmos da literatura, isso eu sinto muita falta. E eu me calo, porque senão falo demais, e não quero falar mais, porque já ia lembrar uma série de questões do âmbito da literatura. Regina, muito obrigado por me calar.
passo a palavra a você. E perguntas. Enquanto as meninas estão pensando, eu queria falar para o Jorge e para o Paulo, né? Nós estamos aqui, nossa, que formalidade, estamos aqui reunidos num espaço de ensino de matemática. Então, imagina a minha curiosidade ao longo de meses para tentar entender não é dificuldades, os estranhamentos, as questões dos alunos do ensino de matemática. E, de repente, uma das meninas que está aqui coloca assim, numa discussão, né? Por que as pessoas têm tanto receio de matemática? Em que momento isso aconteceu? Quem foi que disse isso? Quem construiu isso? E foi uma discussão tão interessante, e nós estamos nessa discussão até hoje. E essa discussão não vai acabar, né? Porque a minha emoção ao trazer, assim, ao fazer essa discussão inicialmente com a história, é para mostrar que essas questões, para não falar só a dificuldade, essas questões, elas estão muito fortes, né? Por exemplo, o Jorge traz, porque nós queremos fazer esse balanço. De um lado, o Jorge com a experiência da graduação, com a pós-graduação e tal. E com o outro, o Paulo, que tem uma formação, uma entrada tão forte em tudo quanto é canto, dizendo assim, mas eu vou trazer o Paulo do Colégio Pedro II. Né? Então, imagina, o Jorge querendo motivar os alunos, e o Paulo lembrando da realidade do ensino médio, vou botar o Paulo no Colégio Pedro II, ensino médio, o quanto isso é difícil, o quanto, em determinados momentos, isso é impossível, o quanto existem várias limitações nesse sentido. Isso é muito discutido aqui no grupo da matemática. É muito legal isso. Então, o quanto é rico trazer essas discussões do campo, né, do campo da história, para esse espaço aqui, para mostrar o quanto as outras áreas de conhecimento também passam por isso. É claro que o que eu aprendi aqui é que existe um negócio chamado conselho de classe, em que o professor da matemática bate o martelo e ele ou vai passar o aluno ou não vai passar o aluno. Não sei se eu entendi direito essa parte da aula aqui. Geralmente, matemática para não passar, mas fica entre a gente, porque não está gravado. E está sendo gravado. Mas, enfim, a vantagem da aposentadoria é essa, a gente pode falar, né, o que quiser. Então, tá, vou refazer. A matemática é que reprova o aluno. Então, nesse conselho de classe, e aí, o Paulo Aprígio vai passar ou não? O Jorge Vitor vai passar ou não? Tem que ver o que ele tirou na matemática e em português. Né? E onde entra a história nisso? Né? A história, a sociologia, a filosofia. E aí, onde entram essas áreas de conhecimento? Vamos falar só da história, a dificuldade da história no ensino médio e o maravilhamento que é na graduação. E na pós-graduação nem se fala, vamos falar na graduação. O quanto era possível levar os alunos de graduação para o próprio Museu Nacional. Nossa, era uma excursão, era uma coisa, né? Mas para fazer isso numa turma de graduação, já tinha uma dificuldade muito grande. Mas é muito mais fácil do que o ensino médio, não tem dúvida. Como é que você vai conseguir um ônibus, botar todo mundo, aquela coisa toda? A graduação é muito mais fácil, digamos assim. Então, eu respondo ao Jorge. Jorge, é uma motivação fantástica. Eu particularmente, não havia pensado levar os alunos para visitar uma exposição de arte contemporânea. Caramba, só hoje eu estou pensando nisso, hoje que eu digo assim, 2020, 2021, 2022, pensando, mas antes eu não estava pensando nisso, tinha que não é cumprir só um programa, não,
eu estava mais encantada com, digamos, o meu museu. Eu tinha um museu que era só meu, ninguém tirava. Aí eu vejo o quanto é fascinante isso. E o quanto as alunos da matemática que estão aqui hoje, elas têm essa percepção, elas têm essa preocupação em trabalhar de uma maneira interdisciplinar, numa cabeça transdisciplinar. Tem uma até que está misturando, uma delícia isso, música com matemática, e a matemática, você pode fazer tantas outras misturas, elas estão trazendo isso, aqui está borbulhando. Aí eu respondo ao Jorge isso, o quanto é motivador, é muito motivador. E aí o Paulo, eu falo, tá bom, Paulo, eu concordo contigo. É tanta dificuldade que o quanto é... Aí sim, ainda tem um programa, eu vou chamar de programa, que fica mais fácil, um programa a cumprir, porque é isso que eu estou esbarrando aqui, em Extremóis. Olha, você não pode ficar falando, eu não posso ficar falando aqui dos troncos dos coqueiros que estão sendo ressignificados, e tanto delírio que... Os meus delírios. Não, porque tem um programa a ser cumprido, que o cara vai fazer o vestibular. E aí, isso tudo, Paulo, nós temos discutido aqui também. E é uma loucura. Tanto os alunos, eu olho aqui, vejo meninas, mas quanto as alunas, os alunos, ficam até querendo fazer essa discussão aqui, né? Aí, às vezes, eu fico insistindo nisso. Eu, boba, fico insistindo. Mas tem tanta limitação assim, como é que é isso? E eu não entendo de números, de cálculos, dessas coisas que eles fazem aqui com muita facilidade. Aí eu pensei, nossa, eu acho que eu vou atrapalhar mais do que ajudar. Aí agora começamos aqui um grupo de seminários dos alunos, apresentação dos alunos. Eu fiquei boquiaberta de ver o quanto eles misturam, eles falam de diferentes áreas do conhecimento, eles trabalham, eles trazem jogos, eu fico arrepiada ao falar o quanto é rico. Então, mesmo com as dificuldades que o Paulo está apresentando, né, colocando ali as inquietações que são reais, e, ao mesmo tempo, as alunas e alunos estão aqui, e tem alguns alunos que dão aula no ensino médio, enfim, fundamental, não sei, me perdi já, tá? Me desculpem. Mas o quanto eles trazem essas riquezas das experiências deles, e tem a preocupação que o Jorge tem na motivação. Mas o que eu queria dizer com tudo isso? O quanto nós estamos discutindo isso aqui, então é muito bom, vocês acertaram o que vocês trouxeram aqui para nós, né? E o quanto, enfim, o quanto isso é rico, o quanto está sendo discutido, e o quanto nós vamos continuar, se vocês vão embora, quinta-feira aqui, nós vamos continuar discutindo isso. É muito interessante. E, ao mesmo tempo, as alunas e alunos vão continuar, são guerreiras, guerreiros, não querendo apresentar especificamente a matemática dos números, mas motivando, Maria já quer puxar minha palavra, motivando os seus alunos, sem apresentar só direto o número. Pronto, aqui essa fórmula, entendeu? E essa discussão que eu estou participando aqui, eu e Maria, é fantástica, gente, é fantástica, no meio da matemática. Bom, enfim, é isso. Obrigado, Regina. Antes de passar a palavra, Maria, vou apropriar aqui um contrabando de ideias da Regina. Eu acho, em discussão, a fala do Jorge e do Paulo, realmente a parte da dificuldade da matemática, esse mito, esse discurso feito, construído, e justamente pelas estruturas que o ensino é feito, pelas estruturas das nossas instituições, mas eu acho que nas duas falas, desculpe, fazendo uma sobressimplificação, ou, para usar a fala do Jorge, memória de memória, uma simplificação da simplificação, há uma ilusão de que a história seja fácil. E aí, quando o Paulinho nos traz essa ideia de que a academia, em alguns momentos, não apenas da história, mas da matemática, da física, quer ter a legitimidade única e exclusiva
quase no aspecto do uso da violência do Estado, do lado do Max Weber, o que ocorre? Muito interessantemente, passa uma ideia de que a história seja fácil. E que história é essa que é fácil? E me parece que eu acho que faz a coisa ficar muito mais difícil, sobretudo com essas diversas camadas, aí novamente dialogando com a fala do Jorge, de memórias. E aí não quero usar lá as questões ideológicas, marxistas, mas o fato está que essa ilusão de que a história seja fácil faz com que você não tenha uma história reflexiva. E a mesma coisa acontece na matemática. Hoje, por exemplo, teve uma discussão lá, na verdade ontem e hoje, sobre por que não ensinar com fórmulas. O que ocorre com essas fórmulas? E é justamente isso. A ideia de passar uma matemática que te leva a refletir também deve estar na história, que leve a história a refletir, a fazer história em determinada maneira. Acho que tanto o Jorge quanto o Paulo tocaram nesse assunto. Aí aquele alerta para os matemáticos e matemáticas que estão aí, os licenciandos, o que a gente sempre discute sobre uma experiência matemática. Então, de certa maneira, que experiência histórica a pessoa pode ter, independente da série, independente do ano de escolaridade, independente da sua formação acadêmica. E isso, eu acho que a fala do Jorge e do Paulo contemplaram. Olha, a história acontece não apenas em discursos legitimados, seja pela academia ou por outro fator, ou outra normatização. Maria. Vou falar rapidinho também que eu sei que imagino que o Paulo e o Jorge têm muitas coisas também para comentar de tanto que a gente já falou, mas, bom, tentando linkar, assim, eu acho que bastante coisa que a gente tem falado, né, eu estou no Museu Nacional, hoje a gente está no processo de reconstrução e num processo de pensar as novas exposições, né? E, obviamente, tem dois níveis isso, né? Um é que, geralmente, os museus de história, né, natural são super datados, né? Eles têm uma imagem daquele museu, século XIX, pá. Então, a gente tem uma linha de que museu é esse, né? Como vamos fazer um museu de história natural, que não vai ser esse museu de ciências, né, e tecnologia que a gente vê em alguns exemplos, que não perca sua relação forte com as coleções, mas que também não fique parado no tempo. Então, a gente hoje está em colaboração com a Universidade do Porto, e eu não sei se alguém aqui já conheceu, eu não conheci, né, o Museu de História Natural lá, mas algumas pessoas que estão envolvidas nesse processo das novas exposições estiveram lá, e a gente está numa parceria, e parece, e pelo que me foi mostrado, pelo que eu pude ver, foi um museu que foi constituído com uma ideia muito forte de apresentar a questão da ciência, o discurso científico, as reflexões sobre ciências com arte. Tá? Então, ele tem uma pegada bem diferente, né, dos clássicos museus de história natural. Então, esse é o primeiro ponto que me fez um pouco lembrar sobre a questão que o Jorge colocou da história contemporânea, da arte contemporânea, né, e o que você consegue extrair dali, né. E nisso faz, obviamente, a gente pensar muito nessa situação como o Jorge colocou, eu posso fazer ou eu não posso fazer, o que eu me sinto à vontade para fazer, a aproximação das disciplinas do conhecimento com a população. E daí a gente vem também discutindo muita coisa aqui no grupo, e sempre me fez pensar muito essa imagem que a população tem de cada uma das disciplinas, né? A população e a sociedade. E eu sempre fico pensando muito nisso, porque eu acho que tanto história quanto matemática trazem bem específicos essa imagem, né? A matemática é aquela coisa, quando a pessoa fala, sou da matemática, sou professor de matemática, então você sabe, isso aqui é cálculo, isso aqui é matemática exata, né? E você vê ali claramente a imagem que a pessoa construiu ou né, construíram para cima dela do que significa matemática. E eu acho que a história é outra também muito interessante, né? Que é aquela coisa de, eu faço história, nossa, eu adoro história, né? O clássico, eu adoro a história. E que imagem de história é essa que as pessoas têm, né? Como ela é constituída? A partir do que todo mundo tem algum contato de história com a história na escola. Claro que as pessoas têm formações diferentes, níveis de formações diferentes, mas isso também é algo que
Eu penso muito sobre isso, e aí queria que vocês falassem um pouco dessa perspectiva. A imagem que a população tem da história e, como o Paulo bem apresentou, qual é a relação, qual é a participação que as pessoas possam ter da história, como o professor consegue lidar com isso, né? Principalmente quando você é super cobrado por dar um conteúdo, né? Assim, então, eu acho que isso faz, em alguma medida, as pessoas muito se afastarem da história, porque, na verdade, a gente acaba não pensando a prática, né, da formação da história. Então, um pouco disso só. Embolei um pouquinho as coisas, mas aí, no meio de tudo que vocês tenham para falar... Paulo, devia levantar a mão. Eu já falei a beça, mas eu não consegui ficar calado. Né, eu acho que... E aí vou pegar pelo que a Maria falou, e isso se encontra com o que eu estava pensando. Nós temos uma realidade que está posta entre ensinantes e ensinados, que a gente tem que vencê-la, na verdade, tem que combater contra essa realidade, que é de considerar tudo que é complexo difícil, quando, na verdade, não necessariamente o é. Né? Dentro dos mais diversos saberes, e aí a gente pode ficar falando aqui horas e horas e horas sobre isso, nós temos ferramentas de complexificação. Né? Nós temos instrumentos de complexificação. E coisas complexas são necessárias. Né? O que a gente tem que aprender, e aí eu acredito que o ensino de matemática ele tem os seus desafios internos, é como transformar sistemas que são complexos em sistemas cognoscíveis e que façam sentido na vida do educando. Eu acho que essa é a maior barreira que a gente tem. Né? Como é que eu vou pegar, né, um conceito? Eu estou pensando aqui numa categoria da minha área, mas não me vem nenhuma muito complexa à cabeça. Mas pronto, o conceito de memória que o Jorge apresentou aqui. Né? Ele é um conceito complexo. Né? Qual é o meu desafio enquanto docente? Transformar esse conceito complexo numa complexidade que seja compreensível para o meu estudante. Né? Já se falou muito sobre o conceito de transposição didática, eu acho que a gente não precisava ficar preso nessa seara, mas acho que não se trata só disso. Não é só de pegar um conhecimento acadêmico e transpor para a sala de aula, mas é assim, eu tenho complexidade, eu tenho sistemas complexos, então como é que isso vai fazer sentido na vida de vocês? E aí eu recupero o início da minha fala em que eu dizia, nós temos uma história que ela é eurocêntrica e branca e masculina. Né? Se eu não tiver numa turma onde eu tenho 20 meninas negras na minha frente, nenhum momento em que ela se sinta pertencente à narrativa que eu estou construindo, não fez o menor sentido aquele processo educativo. Ele pode encontrar algum sentido no cumprimento de um currículo, no cumprimento de um conteúdo, mas ele não vai fazer sentido e não vai ter escopo na vida dessas pessoas. É aí que a história se torna fácil por perder suas complexidades e desinteressante. Né? Vai se tornar sempre um repetir nomes, um repetir datas. Né? E fico pensando que os desafios para o ensino da matemática talvez sejam maiores. Né? Porque, de fato, enquanto instrumento, a matemática ela tem diversas complexidades. Né? Eu fico me recordando que muitas vezes na aula de matemática, eu, que tenho maior facilidade dentro do campo das humanidades, eu ficava muito distante da compreensão do que estava sendo me passado, porque aquilo já não fazia o menor sentido. Né? Tem um campo do ensino escolar que eu tive que até hoje eu me pergunto, né, qual foi o sentido de ter ficado quase um mês estudando, refletindo sobre o binômio de Newton. Entende? Não, eu estou falando sério. Eu via sentido em muita coisa. Né? Estudos de geometria, por exemplo. Eu via muito sentido, aquilo me parecia muito interessante. Quando me falavam de uma coisa, sei lá, uma referência aos egípcios, aquilo dali ficava na minha cabeça, eu ficava, por maneira. E quando ia para uma determinada execução da complexidade, aquilo se perdia um pouco. Mas tive diversas partes do conteúdo que eu já não via o menor sentido. Cara, para que isso serve? Eu penso isso sobre 1/3 do currículo que eu trabalho. Se eu pegasse o currículo de história agora e fosse apresentar para você, eu falar, gente, isso daqui não faz o menor sentido. Né? Na minha cabeça não faz um grande sentido eu ficar ensinando a Revolução Inglesa de 1640 para o meu estudante. Tá? Eu entendo que exista todo um campo aí de importância, mas tem muita coisa no meu ensinar que eu já não vejo mais sentido.
né? E eu acho que o que a gente pode se aproximar agora nessas reflexões, e eu acho que o desafio está posto para quem ensina matemática, mas quem está posto para quem ensina física, está posto para quem ensina biologia, está posto para quem está preocupado com o ensino de ciências, é que a gente tem que apresentar as complexidades como algo importante, né? O ensino ele não tem que ser fácil o tempo inteiro, ele só não pode ser desinteressante, ele só não pode ser desarticulado da vida do estudante, da estudante, do educando como um todo, e ele tem que estar atrelado ao nosso cotidiano, né? Quando isso não acontece, vira uma aula expositiva, narrativa, quase que uma palestra, né? E aí eu acho que a gente consegue encaixar qualquer área do conhecimento nesse molde. Assim, Paulo, Posso começar com um poema? deve. Um poema iorubá, Oráculo de Ifá. Hoje eu estou no Oráculo de Ifá. A sabedoria é a primeira das belezas. O dinheiro não defende da cegueira. O dinheiro não impede a loucura, nem previne o aleijão. O corpo, todo corpo, é pasto para a doença. O melhor é pensar, repensar e armazenar saber. Vem e sacrifica que o teu corpo encontre a paz por dentro e por fora. Então, o que acontece? Eu entendo o Paulo fez uma fala muito instigante com a questão das dificuldades, eu falo sempre com os alunos. Você vai ter uma sala de aula com 50 alunos sem ar-condicionado. Eu vivo hoje em dia num prédio em que a água é muito ruim, né, o sabor da água. Nós não temos mais uma cantina para tomar um café. A acústica da sala de aula é horrível, horrorosa, é a pior possível. Não tenho recursos didáticos, eletrônicos, de mapas, não tem. Tá? E é isso, as dificuldades. E sempre existiram essas dificuldades. Às vezes eu fico olhando, isso não significa dizer que eu vou ficar mais passivo, não vou me indignar porque pessoas passaram dificuldades maiores do que eu. Não é isso. Mas às vezes eu fico olhando e falo assim, cara, eu tive aula com sujeitos, né, eu sou nascido em 73, que tinham medo de falar determinadas coisas em sala de aula. Professores de história. Então as dificuldades eram outras. Tinha merenda, me lembro da merenda, era muito boa. Tinha um uniforme escolar, mas ao mesmo tempo tinha uma coisa chamada patrulha escolar. Você já imaginou o que é isso? Patrulha escolar? Patrulheiro escolar. Era questão fascista. O sujeito usava uma ombreira. Detalhe, eu fui patrulheiro escolar. Usava uma ombreira com orgulho para você o quê? Manter a disciplina na escola. Chamava-se patrulha escolar. E era o próprio aluno que fazia isso. Eu ajudava a formar os sujeitos na quadra para fazer aquela ordem unida, né? Ficar tudo certinho, um enfileirado atrás do outro. Então é o horror do horror. E eu fico imaginando que estes sujeitos, alguns sujeitos que foram meus colegas de escola, talvez não tiveram, enfim, oportunidades de abrir a cabeça para outras questões e ainda estão presos ainda àquele modelo lá do patrulheiro escolar. Percebe? Estão lá na patrulha escolar ainda. Então, essa questão que eu falei das artes e coisa e tal, não é só nesse espaço, é o espaço da rua. As artes plásticas contemporâneas, mais interessantes hoje, são feitas na rua. Então, também tem isso. Olhar, eu acho que até mais do que o instigar é justamente esse instigar para o olhar, né? Eu notei que umas questões que vocês falaram, né? A própria Regina, né? Tem um prêmio, o Prêmio Pipa, que é um prêmio que está ligado também a questões do mercado financeiro, inclusive, mas é um prêmio que tem feito um estrondo incrível dentro do Paço Imperial por questões políticas, muito interessante, muito instigante, e que tem uma abertura muito grande para populações mais diversas possíveis. Então, hoje em dia, eu vejo que o campo da arte contemporânea, assim como a literatura contemporânea brasileira, ela tem dado de 10 nos historiadores e historiadoras. De 10. E esse espaço, como o Paulo falou, da questão da história que é realizada, eu concordo plenamente. Eu acho que o desfile de escola de samba, por exemplo,
é extremamente importante para aquilo que se chama de uma consciência histórica, né? A constituição de uma certa consciência histórica, né? E outros espaços também que ocorrem essa feitura, né? E eu gostaria de terminar também falando de um cara que eu gosto muito, que é o Lucio Ordini, que é um filósofo italiano. Ele lançou um livro que, para o pessoal da matemática, talvez seja muito interessante. Chama-se A Utilidade do Inútil. Ou A Inutilidade do Útil. Não, é a utilidade do inútil, né? Em que ele vai falar, é uma defesa muito interessante das artes, da humanidade, de uma forma geral, num processo de tecnicização que a gente vive, né? De questões muito pragmáticas, né? A gente tem que ser pragmático o tempo todo, a gente tem que produzir, né? Produzir o quê, né? É produzir conhecimento, é produzir vida, é produzir comida, é produzir, né? E a gente olha para o lado e vê que os indígenas, né, cada vez mais escrevendo sobre essa questão, né? Até um livro agora que acabou de ser lançado, né? Que é essa coisa, você vive para quê? Vive para produzir? Existe um vídeo muito bom na internet para o pessoal de educadores, eu sempre passo esses vídeos para os meus alunos e alunas, que chama-se Tarja Branca. Não sei se vocês já viram esse filme, que é um filme sobre brincar, sobre esse tempo justamente de lúdico, né? Que é cada vez mais ceifado, né? Que agora até também as pessoas já colocaram essa pauta, né? Como o sonho é algo extremamente importante, sonhar é extremamente importante. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu cada vez mais defendo em sala de aula com os alunos lá questões como imaginação, a importância de imaginar, mais até do que conhecer, do que saber, é imaginar. Mas para imaginar eu preciso ter um cabedal. Então, Paulo, eu acho que uma coisa que é importantíssima, que eu tenho visto com os alunos, é pesquisa. Por quê? Dar a ênfase com a pesquisa. Falar, olha só, isso aqui não se originou do nada. Porque realmente, no livro didático, a gente parece que aquela coisa caiu do céu. Ou com o professor ali, de onde veio isso, né? Então, o que ocorre? Por exemplo, essa questão que você falou da disputa das narrativas, eu vejo muito isso com os meus alunos, né? Ah, o avô falou que na época era melhor, que na época era assim. Então, quer dizer, mas, de certa forma, não conhecem, não sabem o que é memória e como ela funciona, né? Ou as várias memórias. O seu avô falava isso, meu querido, porque na época ele não tinha reumatismo. Porque na época, tá gravando não, né? Ele não era broxa. Por isso que ele está falando isso. Ele era garotão, estava curtindo aí a vida doidado. Não estava se matando numa fábrica, de repente, igual o meu pai. Percebe? Onde estava onde estava o seu avô nesse momento? Estava fazendo o quê? Né? Então, tem um montão de questões ligadas à memória que eu acho que são importantes serem debatidas, assim, discutidas. E uma questão que aí eu acho que vale muito para o pessoal da matemática, eles podem nos ajudar muito, é lógica. Não existe mais lógica. Isso não estou falando de uma... vou dar um exemplo, eu adoro exemplos bobocas. Aqui do lado da minha casa, aqui do outro lado, tem uma cozinheira maravilhosa. Chama-se Tempero da Baiana. Eu adoro almoçar ali. Comida boa. Amanhã é dia de feijoada. Ontem eu estava lá sentado para comer o meu peixinho frito, e um senhor sentou do lado, e essas pessoas falam alto. E elas falam alto de forma provocativa. Por quê? Porque a televisão estava ligada, mostrando um sujeito ganhando café da manhã aqui na Lapa. Aí ele falou, agora veja só, todo mundo vai querer ir para a rua. Essa gente não vai querer mais trabalhar, não. Agora é café da manhã, é almoço, é jantar. Aí você vê que o cara não tem lógica. O discurso que ele fala é vazio. Porque a minha vontade era não argumentar de forma arrogante. Senhor, o senhor fez um estudo sociológico sobre os mendigos para verificar se eles querem ou não sair da rua? Não, era simplesmente perguntar o seguinte, falar o seguinte, é uma brincadeira às vezes, a brincadeira ela é interessante, ela é poderosa, a gente vê naquele Tarja Branca, era falar assim, meu senhor, isso eu falo na minha mente, porque se eu falar, eu tomo um tapa na cara, né? Hoje em dia é assim, meu senhor, que bom que o senhor está falando isso, eu vou largar o meu emprego, a minha cama quente, o meu chuveirinho,
E vou viver na rua, já que estão dando lanche, que maravilha. Vou viver lá. Então, você vê que não tem lógica. Eu acho que, de repente, uma contra-argumentação dessa de brincadeira faz com que o indivíduo caia em si e fale, olha, porque estava discutindo isso com outras... E por que isso é importante, professor? Isso é uma intimidadezinha ali, uma coisa... Isso é a formação da opinião pública dentro de um espaço, um restaurante. Ele estava conversando com outras 3 pessoas do trabalho dele e várias pessoas em volta escutando isso. Então, veja, então, mas veja, o que eu observo muito nesses discursos, Paulo, às vezes, dessas que os alunos chegam com, meu avô falou, minha avó, é a falta de argumentação e de lógica, inclusive, dos discursos. São discursos que, às vezes, eles não conseguem observar as contradições dentro do discurso. Então, o cara fala assim, eu tenho um amigo que fala isso, meu pai sempre falou que antigamente era melhor. O que é melhor? Defina melhor. Melhor para quem, quando, onde, como. Porque se eu olhar para ontem, de repente foi melhor do que... a memória do meu avô. Rapaz, ele não sabe o que comeu ontem. Você perguntar para ele o que ele comeu ontem, ele vai dizer que não sei. Aí você quer falar de um cara... É a sensação que ele tinha. Então, essa memória é construída por sensações interessantes que esse sujeito teve em algum momento também. Enfim, tudo isso envolve esses afetos, né? Eles são afetados por esse tempo todo. Mas você tem razão. 40 minutos de aula, salas abarrotadas. Mas aí tem o fulano que dá aula não sei aonde, que tem lá um vídeo maravilhoso, tem ar-condicionado, tem café, mas é uma escola privada, dessas bem... que se o professor falar isso aqui, já viu, já é despedido, já vão falar que ele era um comunista, que não sei o quê, que está pregando. Eu vejo isso o tempo todo. Por quê? E aí tem a questão, o Paulo tem toda a razão, observar o mercado. Eu sempre falo com os alunos, até por questões da minha própria formação, da minha vida, eu sempre falo, a gente não fala de dinheiro na nossa profissão. Quanto é que você... Parece que é o quê? É como você falou, parece que a gente é monge, frade. Faz por vocação, por bondade, namastê. Não, meu querido, eu não vou dar um namastê para o cara ali do supermercado. Eu preciso ter um dinheiro e tal. Então, é o meu trabalho, é o meu ofício, tem que ser, né, remunerado. Então, essas questões têm que ser discutidas, sim, né? Porque eu tenho alunos que já dão aula em determinadas escolas, você vê, sem se formar, sem estar formado, ganhando o quê? R$7, R$10 hora aula, tendo que se virar em vários lugares ao mesmo tempo. Né? Essa é a realidade. Então, eles estão, de certa forma, Paulo, eles trazem coisas para mim que eu não desconheço, inclusive. A professora hoje me ligaram e falaram que eu tenho que estar na Barra da Tijuca, assim assado, e me viram. Para ganhar quanto, meu filho? R$15 hora aula. Como assim? Tem ajuda disso, tem ajuda daquilo. Enfim, problemas N, né? É interessante. Mas no meio disso tudo, e a gente fica com aquela, né? O que a gente faz no meio disso tudo? Então, pelo menos assim, eu penso com essa questão da arte contemporânea, dos incentivos ao olhar, eu penso até cada vez mais nessa questão do aluno exercer sua criatividade, o espaço da criatividade. Porque isso ofende muita gente. O criativo ofende. O criativo mexe com as estruturas. Você vê, eu falo dessa questão das artes contemporâneas, né? Nossa, tem gente aí que você vai numa exposição, eu não sei como me chocam, me afetam mais do que um livro de história. Então, por exemplo, se eu vou numa exposição da Rosana Paulino, você deve conhecer, Rosana Paulino, uma artista plástica negra, que trabalha com questões, não só com questões ligadas à história, mas ela trabalha também com questões ligadas à biologia, por exemplo. Então, ela fez um livro muito interessante sobre naturalistas. As viagens dos naturalistas. É a Rosana Paulino. Peraí, deixa eu mostrar a vocês aqui o negócio da Rosana Paulino, que eu acho que vale a pena. Me desculpe se eu estou me alugando. Por quê?
porque dialoga diretamente com o que vocês talvez tenham interesse. Porque ela pegou imagens dos viajantes naturalistas e um certo cientificismo, né, como o Paulo chamou a atenção, com essa questão de você ser homem, branco, cis, quer dizer, já tem já uma posição, ela pega isso, e alguns falam de colonial, não vou muito por aí, não. Eu vejo que ela produz uma narrativa extremamente poderosa. Deixa eu ver aqui. Quando ela faz isso, por exemplo, ela pega imagens como essas, né, e, inclusive, ela faz uma montagem, como diria o Aby Warburg, né, um historiador da arte alemão, estudado pelo francês Georges Huberman. Ela faz uma montagem muito interessante, né, com os corpos ligados a uma certa cientificidade, fotografias que tinham essa noção no século XIX, e faz ali uma inversão. Fala assim, olha só, esses corpos aqui, agora é quase que dando uma liberdade a esses corpos, né? Colocando esses corpos em outros lugares, inclusive como protagonistas da história. É por isso que eu disse que esses espaços, cada vez mais, eles trazem questões e problemas assim que eu acho que são tão importantes ou tão relevantes, tão impactantes quanto um livro de história ou um artigo. Aqui tem a coisa dela, né? O link aí para vocês verem com calma. Né? E aqui também eu vou deixar o link, só para terminar minha fala, que eu me alonguei muito, do texto do Georges de Huberman, que eu falei, Cascas, que ele tira pensando o campo de concentração através das árvores. É um texto muito pesado, inclusive para ler, assim, muito pesado, que eu digo por conta, óbvio, da tragédia, né, do Holocausto, enfim, pesado que eu digo nesse sentido. Né? E o Paulo falou uma coisa que eu adorei, que é essa questão da complexidade. Porque, às vezes, as pessoas, eu acho que tendem a... No geral, a gente, até por nossos estudos, né, mestrado, doutorado, a gente tende às vezes, na fala, querer tornar as coisas didáticas, né, a gente acaba desrespeitando o outro, inclusive. Achando que o sujeito não consegue atingir a complexidade do que a gente está debatendo, está discutindo. Quer dizer, isso é horrível, né? É terrível. E eu vejo muito isso às vezes. Até mesmo tenho conversado muito com os alunos sobre isso, né? Eu me lembro de uma aula no EJA, você falou do EJA, Regina? Eu me lembro de uma aula do EJA que eu amei. Eu dei aula no EJA aqui em Laranjeiras, na época da universidade, né, de graduação, e era uma senhora que eu estava dando uma aula sobre fumo no Brasil, olha só, produção de fumo no Brasil. E a senhora tinha morado na terra do fumo, Arapiraca. Mas como eu sabia que era a terra do fumo, porque eu já tinha conheci um cara lá de Alagoas, eu falei, poxa, então a senhora vai falar para a gente como é que se produz. Pô, a mulher deu uma aula sobre produção de fumo. E é interessante, porque tinha uma relação ainda tinha uma relação, a produção de fumo, como era feita, de forma caseira, ainda tinha uma relação lá com o período colonial. Então, acho que nesse sentido, enfim, falei pra caramba, desculpem. Tranquilo, Jorge, foi ótimo. Eu vou, até por questão de tempo, respeitar também o nosso horário, eu vou fazer algumas... Tinham muitos pontos, eu vou fazer só algumas provocações à fala do Paulinho, porque eu não posso ir junto com a sua, porque eu não posso deixar o binômio de Newton, que segundo Fernando Pessoa é tão belo quanto a Vênus de Milo, passar batido assim com tantos matemáticos aqui. Mas eu acho assim, tentando apenas provocar vocês, a minha sugestão seria, então, passar ao Paulinho e que ao final do tempo que ele quiser, depois ele faça uma breve reflexão, faça alguma coisa, um sumário, o que ele quiser, ou umas reflexões finais. Passo também a você, Jorge, e depois abro também para alguém que queira fazer alguma pergunta, aqui no chat também nós podemos ler, fiquem à vontade. Apenas algumas ponderações. Eu acho que são vários níveis de conversa, a perspectiva das dificuldades e da complexidade, as dificuldades sociais
infraestruturais. Eu acho que, do ponto de vista da formação dos professores, da formação social, essas dificuldades elas devem ser encaradas como parte da complexidade e também como um processo de enriquecimento. Não vou nem tratar, é verdade, o Jorge tratou daquilo que estão chamando de uberização do ensino, seja devido a salários, às condições de trabalho e também a essa bendita vocação do professor. Eu ia brincar com você sobre a questão do carnaval, né? Você falou do sonho. Eu falei, mas sonhar não custa nada, né? Esse sonho é tão real. Então, vamos sonhar. Mas eu acho que... eu falo, inclusive, do diretor do Museu Nacional, né? Vamos sonhar. Toda entrevista que eu vejo, ele fala isso. Temos que sonhar. Uma outra situação interessante, eu acho que os dois levantaram, especificamente a última fala do Jorge, foi a questão da imaginação. E eu acho que aí é a minha provocação, a provocação do Paulinho. Realmente, eu tenho que defender o binômio de Newton porque foi o meu tópico para entrar na UERJ. Então, e caiu esse tópico, a minha primeira pergunta foi, eu liguei para o Anderson, que faz parte desse grupo, falei, Anderson, caiu o binômio de Newton. Eu preciso de algo criativo para binômio de Newton. Aí ele olhou para mim e disse, Jean, por definição, o binômio de Newton não tem nada criativo, se vira. Aí eu disse, caramba, aí eu fiz lá algo que foi justamente contextualizar o binômio de Newton, e entra justamente nessa sua intuição que você disse aqui, de tornar sistemas acessíveis. Fui na história, falei, por que esse negócio chama de binômio? Tem aqui, é um processo de derivação. Isso aqui é possível acessar, e eu não preciso sobressimplificar. Por exemplo, tem algumas bolsistas aqui que estão participando de um projeto de cálculo no ensino médio. Ou seja, eu não preciso sobressimplificar isso. E eu acho que, nesse sentido, a matemática, até com essa provocação do Fernando Pessoa, ela tem um processo de imaginação e ela, mal cuidada, mal tratada, vista como um processo abstrato e que eu tenho esse receio que também é história, que também é sociologia, e vocês trataram muito bem disso, tanto a história quanto a sociologia, a filosofia, elas são desvinculadas do seu contexto social de produção. E isso leva a discursos, eu não vou nem enumerar os discursos que eu tenho ouvido em restaurantes e bares, porque senão, meu Deus, nós vamos sair daqui xingando e cuspindo abelhas africanas. E faz um processo ilógico. Eu acho que isso me causa muita estranheza. Como nós tornamos a matemática e a história tão abstrata e ela se torna ilógica. E eu sei que a culpa da questão da lógica, e que a matemática deveria nos ensinar a lógica, e aí eu tenho uma péssima notícia. Um determinado momento, na época de licenciando, tinha que dar aula particular. Alguém me pediu para dar aula particular de lógica. A primeira coisa que eu fiz foi, mas eu nunca tive uma disciplina de lógica. Na matemática não há uma disciplina de lógica. Subentende que é um pré-requisito que você saiba lógica na matemática. E não é verdadeiro. Então, assim, enfim, apenas essas questões. E eu acho que uma outra situação muito interessante, frequentando a faculdade de letras, e essas sobressimplificações excessivas, e eu sei que são de mesas redondas futuras, mas eu conversava muito com a ausência, por exemplo, de um autor que eu tenho por paixão, porque está no meu nome, talvez, o de Assis, que é o Machado de Assis. E eu falava, gente, como vocês não utilizam Machado de Assis? Eu vou no CAP, não, desculpa, eu vou em qualquer outra escola e digo, cara, por que o Machado não está no ensino médio? O que está acontecendo? A linguagem é muito erudita, é muito robusto. É porque ele trata do pretérito mais que perfeito e não é um modo linguístico que nós usamos mais. Então, nós temos que tentar adaptar. E aí, novamente, dentro da própria literatura, você tenta sobressimplificar, perdendo, na minha opinião, discussão que já tive lá na Faculdade de Letras, você, por não utilizar, o pretérito mais que perfeito não está sendo utilizado. E você está podando novas gerações de utilizá-lo, porque você não está apresentando quando ele era utilizado e ele era bem utilizado. Então, assim, nós estamos num nível de sobressimplificação e objetificação tão grande que até coisas que, a usar a palavra dos dois, os nossos patrimônios materiais e imateriais perdem sentido. Isso, a mim, choca completamente. Então, Paulo, acho que se quiser elaborar e depois amarrar como você preferir, finalizar, depois passamos ao Jorge e abrimos a quem quiser alguma pergunta, algo assim, para encerrarmos. Eu, mais uma vez, vou agradecer, Jean. A provocação do binômio de Newton é só uma provocação, tá? Realmente, muitas coisas dos nossos percursos escolares a gente não vê sentido, e não ver sentido não significa, claro, diminuir, né? Que talvez eu não tenha tido, né, as ferramentas necessárias para que aquilo fizesse sentido na minha vida. Eu acho que isso acontece muito, né, dentro do ensino como tal, né? É muito perigoso que a gente se ancore na ideia de que tudo tem que ter alguma aplicabilidade prática,
né? E aí, nesse sentido, encontro a fala do Jorge e me despeço com ela, né? Eu passei por uma experiência na pós-graduação que eu nunca mais consegui repetir na minha vida. Quando eu fiz o meu mestrado, sobretudo, e também nos anos iniciais do doutorado lá no HCTE, e em momentos como os nossos encontros do Cienciaram, em que estava eu, um colega de letras, uma colega da biblioteconomia, um colega da astronomia, e a gente tentava encontrar uma linguagem comum para poder existir. Sonhar era o caminho possível, né? E a gente ia pelos fuxicos, a gente ia pelas orelhas do mundo que ouviam as transformações. E o que eu acredito, eu sou um pessimista, né? A pessoa que quiser conversar comigo, que quiser ter, sei lá, uma perspectiva futura positiva, ela vai sair deprimida, porque eu sou um pessimista. E eu assumi isso comigo. Eu sonho como um pessimista. Eu vivo como um pessimista. Mas eu não vou deixar que esse pessimismo vá me imobilizar, né? Eu vou fazendo, nem que seja pela insistência, entende? Viu? Eu estava errado, né? E eu acho que, nesse sentido, a gente tem que estar aberto para as múltiplas possibilidades. Se existe um futuro possível, né, esse futuro ele tem que superar, né, a divisão dos saberes que a gente colocou lá desde o século XVII, desde o século XVIII. Né, o nosso futuro possível ele é multifacetado, ele é multicolor, ele é multi. Né, e aí, nesse sentido, a gente tem que sonhar em múltiplas possibilidades. Né, quem sabe, inclusive, em múltiplas dimensões. Né, quem sabe a gente não começa a imaginar uma quarta dimensão atravessando a nossa terceira e a gente possa dar solução para as nossas questões. E para o pessoal que está aqui na licenciatura, vocês são de uma geração que tem o desafio que está posto, né? Que é como é que a gente vai viver nesse mundo que a gente estava conversando aqui no início, né? Pós-Covid-19, né? Um mundo em que as relações de trabalho foram mudadas, um mundo em que as relações afetivas, românticas, profissionais foram transformadas. Eu acredito muito no conteúdo humano das relações. Né? Então, ainda que a gente esteja aqui nesse ambiente virtual, ainda que sejam os smartphones, e toda essa dinâmica de um audiovisual que nos cerca, imperativamente, eu acredito que são as relações humanas que tornam tudo possível. Então, investamos nela. Né? Invista em ter uma formação que olhe o teu estudante como uma pessoa que, assim como você, sofre, tem um dia ruim, o pai briga, a mãe morre, e ele chega um dia cansado porque não comeu, e ainda assim você tem o que é de mais importante dentro do ambiente escolar, que é você, né? Você enquanto humano, você enquanto essa dimensão. Hoje eu trabalho numa instituição da qual eu fui aluno, é uma instituição que tem quase 200 anos, eu brinco dizendo que coisas que têm 200 anos chegam a um determinado momento que elas pegam fogo, e aí, né, eu espero muito que a minha instituição pegue fogo de dentro para fora, né, não no sentido literal, mas no metafórico, que a gente consiga fazer os sonhares, as ideias, as multiplicidades, né, se alastrearem por aí e transformem pelo menos um pouco do nosso cotidiano, um pouco da nossa realidade. Agradeço a paciência, o espaço de fala. O binômio de Newton foi só uma provocação, eu poderia estar falando aqui de matrizes, de muitas outras coisas que eu gostaria de ver sentido, e fico aqui com a mão estendida ao convite, tá, Jean? Tá? Eu acho que se a gente pode pensar num futuro próximo aí, de dar mãos e, quem sabe, aproximar os nossos núcleos, os nossos espaços de convivência e diálogo. Tá certo? Um beijo, um abraço para vocês. Jorge, foi um prazer dividir essa mesa contigo e os demais colegas. Eu também achei que foi ótimo, maravilhoso. Melhor do que eu imaginei hoje, Jean, devo dizer, de passagem pelo convite do Jean, muito aberto. Aí eu falei, o que diabos eu vou falar, né, que possa interessar alguém, quinta-feira, né, enfim. Deixa eu só fazer uma propaganda, né, o Merchan. Eu publiquei um livrinho de contos chamado A Bruta Cordialidade dos Dias, que é bem pessimista. Tem esse nome, né, e tem essa capa, Bruta Cordialidade dos Dias. São contos de horror, desse nosso horror cotidiano, né? É uma tentativa que eu estou tendo cada vez mais de produzir. Eu tive necessidade, né, aos 49 anos de agora, de criar alguma coisa. Né? Então, criar esses contos. E aí eu vou ao encontro do que o Jean falou, que é a questão do Machado de Assis,
né, e da complexidade. Eu vou te dizer que eu não gosto de Machado de Assis. Qual Machado? O romancista. O contista, para mim, é absurdamente superior. Eu acho que quando você faz movimentos, poucos movimentos, e cada vez mais eu tenho visto isso na própria literatura, e consegue um efeito maior, eu acho incrível. Então, por exemplo, eu sempre falo para os alunos, e isso já é uma questão muito interessante, que está sendo discutida, inclusive agora, num congresso, eu não consegui pegar, eu vejo muito naquele Plataforma 9, que é um local, não sei se já foram lá, aquele Plataforma 9, que é um local onde tem vários congressos abertos nas nossas áreas, inclusive matemática também. Tá? É um congresso sobre isso, sobre o quê? Leitura no ensino superior. Formação de leitores continuados no ensino superior. Porque com esta realidade massacrante que os meus alunos estão vivenciando, que momento eles vão ter para ler um conto por prazer? Uma Lígia Fagundes Telles, né? É assim estranho, né? Falar isso. Pô, parece que o sujeito saiu da faculdade de História, ele é um intelectual que vai ficar lendo, vai ficar... Não, ele tá por fora do que está sendo produzido agora, né, na literatura contemporânea, que é bem interessante, tem muita coisa boa sendo produzida na literatura contemporânea. Mas veja, Jean, eu sempre falo para os alunos lerem Pai contra Mãe, aquele conto do Machado de Assis. Esse conto, para mim, é o Pai contra Mãe, aquele O Caso da Vara, que também é nossa. O Pai contra Mãe, eu pego geralmente o Pai contra Mãe e pego algumas gravuras do Debré, né, para poder discutir um pouco. É tanta coisa ali. Mas o que eu acho mais interessante, eu pego uma gravura do Debré que mostra uma família extremamente empobrecida, uma mãe e a sua filha, muito pobres, é um casebre, só que elas têm uma escrava de ganho com um jarro na cabeça, e o Debré bota ali, no Brasil, até os brancos mais pobres se acostumaram ao mando e não abrem mão dele. Então, eu pego essa gravura e falo, olha, vamos lá, por que você não pode levar isso aqui, né, para os seus alunos? Vê uma gravura, leva para o aluno lá. Né? Isso eu acho que ajuda o Paulo também a tacar o fogo, tacar esse fogo que você está falando. Né, de olhar e perguntar assim, poxa, mas sempre essa coisa assim do aprender a olhar, porque a gente acha que o olhar é uma coisa naturalizada. Se eu passo na Presidente Vargas e vejo a cabeça do Zumbi dos Palmares, eu posso ter um olhar enviesado e acreditar que todos os outros heróis, né, estão a cavalo ou em busto, só aquele ali está decapitado. Isso é uma leitura errônea. Por quê? Porque eu aprendi com o Roberto Conduru, aí da UERJ, li um texto dele sobre aquela estátua e entendi como é que ela foi feita, aquela cabeça, de onde foi tirada, pensada por Darcy Ribeiro, década de 80, né? Tem uma ligação com o Ori, a importância da cabeça. Eu falei, nossa, quer dizer, então, eu sempre penso nessa questão assim, de possibilidades do olhar. Né? Essa possibilidades do olhar. Sempre assim, eu posso olhar isso de uma outra maneira, de um outro ângulo, de me apropriar também, né? Olha, eu vou me apropriar disso aqui, do espaço público, me apropriar do olhar dos outros. Então, posso me apropriar do olhar do Debré. Mesmo que entendendo que o olhar dele constitui ali uma memória, já se transformou em outra coisa, se transformou em um patrimônio. E posso perguntar por que tem tanto castigo nos livros didáticos, quando apresentam Debré, poderiam não deixar de apresentar as violências, os castigos, mas apresentar também outras características, né, da sociedade escravocrata do século XIX. Inclusive, algo que os livros didáticos poucas vezes apresentam em imagens, que são as rebeliões. Então, agora mesmo com a queima das estátuas há 2 anos atrás, né, muitos colegas e muitas pessoas com um pensamento conservador acreditavam que estava se apagando a história. Não, estava se construindo a história. Perdão, mas
Ah, mas eu estou incentivando. Não, não estou incentivando ninguém. Não, nada disso. Eu estou observando um fato e comparando este fato com outros fatos do passado. Então, por exemplo, existe uma gravura, eu publiquei um pequeno texto sobre isso na revista Buala, né? Tem uma gravura do século XVIII que é ótima para se usar em sala de aula. Por quê? Mostra a derrubada da estátua do rei Jorge em Nova York. São negros derrubando aquela estátua. Negros e homens brancos pobres, porque estão descalços. Estão derrubando a estátua de um rei em Nova York. Então, eu fui buscar outras experiências de derrubadas históricas de estátuas para poder discutir e falar, olha, não é um apagamento da história. Por que essa aqui não foi apagamento da história? Pelo contrário, ela constituiu ali um fato histórico. Mas, desculpa, eu falei para caramba. E todo mundo já está cansado. Jamais. Um abraço. Foi um prazer. Adorei. Gostei muito. Primeiramente, repetir as Um suas grande abraço palavras. para vocês. Paulo, se estiver passando lá pelo centro do Rio, chamar para uma cerveja aí, um café, bater um papo. Por favor, vamos estender essa prosa. Paulo, isso é um Com certeza. Vou te buscar lá no Instagram. Por favor. Agradecer ao Paulo, agradecer ao Jorge. Enfim, o Paulo, no determinado momento, citava os temas do HCTE, né? Tem um que eu gostava muito, que ele não lembrou, que é este lado é o outro lado. Né? Eu adoro esse. De certa maneira, eu estive nesse. Tinha até o chaveirinho bonitinho que virava. Sim. Se não me engano, via Dandara. Via Dandara. E o que ocorre também em relação a... Só umas questões que nós tratamos agora no final. Certamente, hoje pensamos no caso lá do Pedro II, a possibilidade de encontrar questões da causa negra, intelectuais negros no âmbito da matemática. Tem uma pessoa que tem esse interesse em desigualdade, século XIX, e eu disse, olha, realmente eu não tenho ninguém de cabeça, vamos procurar instituições de ensino, como Pedro II, observar quem são essas pessoas, evidentemente o Machado. O Jorge não sabe o vespeiro que ele se meteu. Binômio de Newton foi só para brincar com o Paulo, mas falar do Machado, meu Deus, não vou nem entrar nisso. Mas eu concordo que ele tem diferentes qualidades. Eu acho que a pior fase dele, por incrível que pareça, que eu gosto muito de poesia, é a parte do poeta, mas eu acho que ele tem uma questão que eu acho que o conto, sim, ele reúne, ele traz ele consegue em pequenos espaços, em pequenas frases, efeitos assim devastadores, eu diria, em muitos sentidos. Eu vou te dizer, Jean, que eu tenho mais predileção por contos do que por romances. Então, por exemplo, Julio Cortázar eu adoro, mas eu gosto dos contos. Também. Percebe? É por conta de uma certa esfericidade do conto. Sim. Né? E essa questão de você ler o conto, ele fica martelando na tua cabeça. Pai contra mãe, vira e mexe, ele vem, cara. É estranho. Quando eu li, às vezes eu releio, quando ele vem, eu falo, cara, por que tá vindo esse conto na minha cabeça? Né? E é perturbador. E imagina, eu acho assim, para o ensino isso é ótimo, né? Eu acho que tem que ter essa perturbação. Ensino está ligado à perturbação, não a perturbação no sentido de uma doença mental, óbvio, né? Mas essa perturbação, inclusive, de uma indignação. Você veja, eu conheci alunos de histórias que não se indignavam com nada. Teve um que me procurou para trabalhar, eu falei assim, aproveita, o que você quer, o que te indigna? Nada, professor. Eu falei, pô, não é possível. Não é possível, não está vivendo no mesmo planeta que eu. Né? Mas, enfim, desculpe, Regina, você levantou a mão. Isso. Antes de passar para a Regina, só ler algumas questões aqui que já estavam no chat. Agradecimento a vocês, da Irla, da Vivian, adoraram as conversas, as palestras. A Irla também mencionou a possibilidade que ela teve de ir em Otim, passar 4 dias, e a ideia de essa imersão, e como isso também é maravilhoso nessa questão da materialidade. E, realmente, os contos, acho que eu ia citar o Walter Benjamin, como ele vai falar da queda do narrador, como nós perdemos esse modelo quase sintético. Nós agora precisamos desse discurso, dessa questão que eu acho que o Paulo toca muito, da legitimidade da academia, e fica um discurso chato, às vezes um discurso vazio, e, de certa maneira, o conto, o poema, a enunciação, a oralidade te traz com maior veemência. Eu concordo com isso, mas eu acho que tem muito de contista dentro dos romances, dentro dos... Enfim, outras histórias. Regina? Só um minutinho, só para você... Desculpe. 1000 desculpas. Jean, você conhece a Carola Saavedra? Não. Dá uma olhada no livro dela chamado O Mundo Desdobrável.
Uhum. É sensacional. É sobre literatura e faz uma relação de literatura com as questões indígenas. É uma coisa inacreditável de bom. Darei uma Carola olhada. Saavedra. Regina? Que eu anotei aqui, vocês realmente é uma perturbação, vocês. O Jorge, quando eu apresentei o Jorge, eu falei que é o cara que faz a leitura de imagens. E tudo, eu caí, eu fiquei sem internet um momento, depois eu voltei, perdi um pedaço do final do Paulo e do início do Jorge, né? Mas depois eu vou assistir a gravação. O quanto o Jorge ele consegue identificar, fazer leitura das imagens, não só nas exposições, como numa estátua, como o quanto eu conheci nas imagens, assim, que fala da América, né, espanhola, enfim, o quanto é rico isso. E o quanto você traz essa criatividade, essa motivação para os alunos. E o Paulo, ele também traz a mesma coisa, a perturbação, a indignação pela fala dele. Eu conheço o Paulo desde 2003, ele até colocou aí. Esse sim, eu carreguei no colo. E ele, quando ele fala assim que ele é pessimista, é interessante isso, porque o Paulo ele não é pessimista, ele é, ele é realista. E aí, como ele é muito crítico, ele fala. Não precisa nem o troço apertar, não, ele fala. Mas ele é muito crítico. E aí, essa perturbação e a indignação foi muito, ambos, né, foram muito positivos nas linguagens de vocês para trazer para cá. E em alguns pontos que vocês abordaram, depois, lembra que eu falei que nós vamos ficar nessa discussão aqui em 2020, nas nossas reuniões? Claro, e vocês trouxeram pontos muito ricos para isso, para que nós possamos discutir também na matemática. Então, de novo, agradecer ao Jorge, agradecer ao Paulo pela riqueza dessas conversas que nós tivemos aqui, e, infelizmente, com essa limitação do tempo, minha queda também de internet, adorei tanta coisa, essas possibilidades dos olhares. Eu acho que a gente depois vai ter que fazer uma nova virada aqui para a gente poder trazer vocês de novo, né? Em momentos diferentes, porque vocês não sabem, mas vocês estão aqui, assim, avaliados pelo pessoal aqui da matemática de uma maneira para que eles possam absorver muito do que vocês colocaram no cotidiano delas, né? Então, isso é muito rico. Vocês trouxeram um monte de coisa. Eu estava escrevendo sem parar, além das questões, Jorge, da Rosana Paulino, porque eu também trabalho com análise de imagens, então fico alucinada com isso, dessas imagens todas, de exposições, né? A pessoa das exposições, o quanto isso é rico e o quanto isso é motivador. Mas tem uma coisa interessante que você falou, Jorge, que passou assim rapidinho, que é a questão da comida. E aí, no início, eu falei contigo que eu estou te seguindo no Instagram. E em alguns momentos você coloca comida ali e eu fico assim, cara, esse cara está fazendo essa comida, é como se fosse passar a receita. Então, é tanta passagem de conhecimento que eu tenho que deixar registrado aqui. Aí eu pensei que você não fosse tocar nesse assunto e pensei que você não fosse falar também da tua última publicação. Acompanhei, porque eu estou aqui, né, longe do Rio, acompanhei a publicação, vocês se reuniram, alunos ainda estavam no momento da Covid, mas vocês se encontraram. Aí eu fui analisar a avaliação dos alunos também, e eu pensando assim, caramba, em que momento ele pôde escrever essa obra?
Mas fica para um outro momento para a gente poder conversar sobre isso, porque eu fiquei curiosíssima. E Eu vários escrevi um outros. romance, escrevi outro livro de contos. Estou com Você tô com uma agente literária lá em São Paulo, que está correndo atrás aí das editoras. dois livros, como é que pode? Sobre assuntos tão... claro, falando e levando em consideração o momento político, que é inevitável, viu, Jorge, Paulo? É inevitável não colocar aqui o momento político que nós estamos vivendo, né? Então, e aí o Jorge vai, e nesse momento faz essas observações em livros, né? Ou seja, é um material para que a pessoa possa consumir, isso é que é importante, né? É isso, eu estou dizendo isso tudo pela emoção de estar aqui ouvindo, e ouvir principalmente o Paulo, gente. Paulo, para mim, é demais. É um filho, e eu fiquei muito, muito feliz. Ok, Paulo? Muito bom, muito bem. Nossa, demais. É isso, é para babá-los mesmo, é meu momento de babação, ok? Agradeço muito, desejar boa noite a todos e todas, e até a próxima, até a nossa próxima reunião. E é isso, abraços.